Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Hoje celebramos São Marcos Evangelista. E no Evangelho de hoje, que é a conclusão do Evangelho de São Marcos, nós contemplamos aquilo que são os últimos ensinamentos de Jesus Cristo. E se nós olharmos bem, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é a obra de salvação, que é uma obra de restauração, não só da condição humana, mas de toda a criação. Por isso que Jesus ele diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso quer dizer que o anúncio do Evangelho não deve ser feito somente aos seres humanos. Mas aqui também nos traz um grande ensinamento, porque o anúncio do Evangelho não é feito somente pelas palavras. Ele é feito principalmente pela vida, pela mudança de vida, porque uma vez que nós mudamos de vida, mudamos de comportamento, esse novo comportamento faz com que se manifeste da nossa vida a vida do próprio Cristo, que é o Evangelho. E uma vez que a vida do próprio Cristo se manifesta através de nós, as nossas boas obras, as nossas atitudes e tudo aquilo que se manifesta e transborda na nossa vida se torna um anúncio do Evangelho para a reordenação, para a restauração de toda a criatura, de todos aqueles que foram criados por Deus. Por isso que Jesus ele nos chama a abrir a nossa mente para essa realidade do anúncio do Evangelho, que é feito principalmente através da nossa vida. Depois, Jesus ele nos traz um outro ensinamento e ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, aqueles que tiveram encontro com Jesus Cristo, que viram os seus sinais, que tiveram um encontro pessoal, que foram tocados no mais profundo da sua alma, do seu coração, mas se esses mesmo assim ainda não quiserem seguir o caminho, ainda não quiserem aderir essa proposta de Cristo, eles não quiserem acolher e corresponder o chamado de Deus, para eles não há salvação. Isso porque uma vez que nós conhecemos o caminho da verdade, o caminho da justiça, se nós não seguimos o caminho da justiça e da verdade, nós estaremos sempre seguindo o caminho da injustiça e da falsidade. Por isso Jesus ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo, porque uma vez que nós aderimos à fé, nós confiamos em Jesus Cristo e nós somos batizados, ou seja, nós estamos imersos na vida do próprio Deus, isso já é obra de salvação. Mas quando nós não
aderimos e não somos imersos e não vivemos imersos à vida do próprio Deus, nós estamos caminhando no caminho de condenação. Por isso também, Jesus ele vai dizer sobre os sinais que acompanharão aqueles que creem, porque aqueles que creem expulsarão demônios no nome de Jesus Cristo, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aqui nós vemos 4 realidades próprias do anúncio do Evangelho. A primeira delas, porque a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, ou com palavras ou com a vida, ele é um poder que expulsa o demônio. Porque expulsa esse demônio em nome de Jesus. Porque uma vez que nós vivemos a vida de Cristo, o nome de Cristo está impresso em nós. Por isso que nós somos chamados de cristãos, outros cristos. E isso já é o poder de Deus que repele a ação do maligno e repele o próprio maligno. Depois falarão novas línguas, ou seja, aqueles que se colocam no caminho do anúncio do Evangelho. Esses, Deus dá a graça de se comunicarem da melhor forma para que possam tornar conhecida a boa nova da salvação. Depois, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ou seja, aqueles que andam em Cristo e com Cristo, esses são protegidos para o anúncio do Evangelho. E Deus não deixa que aconteça nada a esses que se dedicam ao anúncio da Boa Nova para a salvação das almas. E por fim, nós vemos que o último sinal é a cura dos doentes, porque uma vez que vivem o Evangelho, deles transborda o próprio Evangelho, transborda a graça divina, e impondo as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados de suas doenças corporais, psíquicas ou espirituais. Esses são os sinais que acompanham aqueles que anunciam o Evangelho. Por isso que, se nós olharmos bem no final do Sagrado Evangelho, nós vamos ver o relato e o testemunho do evangelista. Porque quando Jesus Cristo vai aos céus, os discípulos eles saem e começam a pregar por toda a parte. E o evangelista relata e testemunha: o Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um poder, e esse poder ele é manifesto na medida em que nós anunciamos essa palavra. Uma vez que nós anunciamos a boa nova do Evangelho, uma vez que nós tornamos Jesus Cristo conhecido, esse anúncio ele é enriquecido e ele é confirmado com os sinais que o próprio Cristo realizou. E esses sinais acontecem em nós, na nossa vida e através da nossa vida para a vida daqueles que nós estamos anunciando a boa nova do Evangelho. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender que nós somos chamados a anunciar a boa nova do Evangelho a toda criatura, não só com palavras, mas principalmente com os nossos atos, com a nossa mudança de vida, com a manifestação do Evangelho encarnado na nossa própria carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.